Boa tarde a todos, boa tarde, professor Juliano, boa tarde, colegas de classe que assistirem essa apresentação do seminário transmitido via Meet. Agora é 13h54. Esse projeto Maker foi desenvolvido pelos acadêmicos Thalita Mendonça Marques e eu, Leonardo Vinícius da Costa Gomes, com orientação do professor Juliano desde o começo das etapas, desde o começo da etapa que foi a definição do projeto, aí no campus Jardim. Esse trabalho também é um requisito parcial para a disciplina de gestão de projetos aplicada à educação. O tema do nosso projeto Maker se chama Plataforma Online Colaborativa para a Criação de Histórias em Quadrinhos Educativos. Eu vou fazer uma breve descrição do problema e a potencial solução. E durante a apresentação, nós vamos estar enfatizando, eu e a Thalita vamos estar enfatizando todo o contexto que foi sendo falado desde o primeiro slide, do objetivo, toda a contextualização do projeto, para fixar na cabeça de vocês a compreensão. O problema que a gente enxergou foi essa falta de ferramentas dentro do sistema educacional para estar criando para que os alunos tenham essa criatividade na questão de criação colaborativa de conteúdo visual, e principalmente não apenas conteúdo visual, criativo visual, mas sim educativo, dentro dessa contextualização da educação. E a potencial solução que teria, um dos benefícios também, que seria durante o processo e pós o processo, que seria estimular a criatividade, tornando o aluno mais criativo. O trabalho de equipe em equipe, a compreensão de conteúdos curriculares, eles facilitaria desde o começo do ensino fundamental até o ensino médio ali, a ideia deles saberem trabalhar em equipe, em conjunto, e principalmente a compreensão desses conteúdos curriculares através dessas narrativas visuais, que seriam os quadrinhos educativos, para eles trabalharem juntos e, ao mesmo tempo, individualmente, tendo essas habilidades, adquirindo essas habilidades. Então, para iniciar a ideia dessa contextualização, que foi esse motivo que a gente enxergou essa lacuna dentro do ambiente educacional, que seria essa falta dessas ferramentas acessíveis, para permitir os alunos a criar esse conteúdo visual educativo, e também de forma colaborativa. E foi com todo esse cenário, pensando nessa ideia toda que não vi, li um artigo, tem um artigo que, em outra região, depois que nós finalizamos todo o relatório final, que nós conseguimos achar um artigo sobre pessoas que desenvolveram esse tipo de metodologia. Então, não somos os únicos, mas não sabíamos que tinha já projetos que já foram concluídos, aplicados no ambiente educacional. E tem outros também que não é em relação a quadrinhos educativos. Então, preenchendo essa lacuna, eu acredito que estimula a criatividade, o trabalho em equipe, e significativamente melhora essa compreensão dos conteúdos curriculares. Eu estou usando um outro monitor para me orientar durante a apresentação. Pode pular. Eu vou falar um pouquinho sobre esse pequeno sumário que nós fizemos da apresentação. Durante a nossa apresentação, vamos estar falando sobre o problema e o objetivo, que eu ressaltei aqui atrás, que foi aquela lacuna dentro do ambiente educacional, que é a falta de ferramentas acessíveis para essa criação e colaboração de conteúdo criativo, visual e educativo. Os benefícios dele, também vamos fazer uma descrição resumida do funcionamento da proposta, resumo das etapas, os recursos, ajustes realizados e os resultados, a execução, prototipagem também, o professor vem cobrando nas etapas, os ajustes que teve, os imprevistos enfrentados, e no final vamos entregar uma reflexão e aplicabilidade. Para guiar também nossa apresentação, para estar guiando a nossa apresentação, nós dividimos os tópicos para nós conseguirmos
abordar a definição do projeto. Então, nós vamos detalhar o problema e mostrar essa busca de solucionar esse problema, trazendo essa solução. Os problemas identificados, um dos pontos principais foi essa carência de ferramentas acessíveis, enfatizando novamente. E lá eu ressaltei no começo sobre a solução e o que essa solução traria, mas também agora eu vou falar um pouco sobre a consequência dessa carência de ferramenta dentro do ambiente educacional, que seria a limitação da criatividade do aluno, a dificuldade dele do trabalho em equipe, e isso vai acarretando todo na fase adulta dele. E, principalmente, a falta de compreensão de conteúdos curriculares. E, através desses métodos, que são mais interativos, cria essa possibilidade de o aluno criar competências e habilidades, e sem impacto é muito grande na falta de interatividade entre eles, a habilidade pessoal que ele vai adquirir e também a habilidade de trabalhar em conjunto com outras pessoas. Também, além dessa carência significativa de ferramentas acessíveis dentro do ambiente educacional, tem todo aquele contexto que o aluno não tem, que é de baixo, como eu posso dizer, socioeconômico vulnerável, então isso impede muito dele estar participando desse tipo de metodologia, por não ter acesso, principalmente se no ambiente institucional de educação não tiver as ferramentas necessárias para que seja aplicado diversas formas de metodologias usando essas ferramentas online. Então, isso é uma das lacunas que existe, isso limita também o estímulo, não só o estímulo da criatividade, mas o trabalho de equipe que precisa desse tete a tete, todo mundo diálogo junto, essa ideia do encontro do ser humano. Eu sempre enfatizo que nada se constrói sozinho, principalmente dentro da educação. Então, acredito bastante no impacto desse projeto Maker. A ideia do professor Juliano no começo foi difícil de absorver, porque eu não entendia sobre esse assunto. Então, agora, tudo faz clareza não só para a minha área profissional, mas como também para a área da educação, para usar como ferramenta para trazer toda a ideia que eu falei lá atrás da criatividade, a colaboração. O objetivo principal do nosso projeto foi desenvolvido, seria a plataforma web de baixo custo, utilizando as ferramentas de criação de sites gratuitos, que foi o Google Site, o Wix, também que possibilita o trabalho em equipe da criação de histórias em quadrinho e com foco em temas curriculares. Os recursos considerados que nós pensamos e que deveria ter, e que achamos e buscamos e encontramos, que foi o Pixton Edu, com o Make BLF Comics, que são ferramentas para estar fazendo essa criação. Também tem a possibilidade de desenho manual e digitalização, caso nós não conseguimos um suposto imprevisto na instituição educacional, nós aplicaríamos de forma prática também, mas com desenho manual e a digitalização e o escaneamento desses quadrinhos feito no papel com lápis. Também nós usamos algumas funcionalidades de compartilhamento, comentários, feedback e biblioteca de elementos. Ao decorrer das falas, a Thalita vai estar explicando e mostrando na prática como que é. Tem umas fotos dos slides da plataforma colaborativa, mas também tem no site para todos possam acessar. E com base nesse problema todo identificado, com a ideia de ter criado essa plataforma web de baixo custo, não teve custo, o custo é zero, plataforma gratuita, tanto para acesso ao aluno como o professor que estiver desenvolvendo a aula dele com a criação de quadrinhos educativos. A ferramenta que nós usamos foi o Google Sites, que possibilita o trabalho em equipe.
A integração da ferramenta com o Pixedu foi difícil, então acabamos escolhendo utilizar o Google Drive para estar fazendo anexo desses feedback, da forma deles compartilharem esses documentos dentro do Google Drive com nós. Nós criamos pastas lá, Thalita vai explicar certinho, passo a passo, como foi feito. Vou também fazer uma breve descrição do funcionamento e o público-alvo. O público-alvo nosso, no comecinho, era só para o ensino fundamental 2, mas aí, vendo o potencial de todo o contexto, que a gente pode estar colocando em níveis mais difíceis com a classe, o ano da turma, nós pensamos também que ele abrange para o lado também do ensino médio. Então, seria ensino fundamental e ensino médio. A proposta do projeto Make para trabalhar com esses públicos. A plataforma vai estimular a criatividade, de novo, eu estou enfatizando isso, o trabalho em equipe, a compreensão de conteúdos curriculares através dessa criação de histórias em quadrinhos. Para descrição do funcionamento, a nossa plataforma foi concebida para ser um ambiente que estimula ativamente a criatividade desses alunos, aonde promove o trabalho colaborativo, aprofundando a compreensão dos conteúdos curriculares. Tudo isso vai acontecer por causa desse meio da criação em quadrinhos, que vai se tornar uma ferramenta pedagógica dinâmica, engajadora, uma metodologia ativa, e vai tirar os alunos um pouco daquele tradicional do dia a dia, dentro da sala de aula, como o professor Marcio sempre vem falando, em fazer aulas diferentes que estimulem toda essa criatividade, o foco neles. Também a plataforma oferece para eles essa oportunidade de estar aprimorando a sua habilidade de comunicação, vai fortalecer, novamente falo, o trabalho em grupo, e isso vai ajudar na formação dessa pessoa, até ela chegar na fase acadêmica dela, com todo esse desenvolvimento que o ser humano precisa. Então, toda essa ideia que eu falei foi esse contexto de ter essas ferramentas acessíveis, os professores também se aperfeiçoar em fazer essa formação continuada em outros assuntos também, para que eles possam se aprimorar as aulas, usar as ferramentas de formas que venha facilitar, mas também não só para facilitar a aula, mas que essas ferramentas possam trazer todo esse contexto, estimular toda essa ideia que eu falei da criatividade, o trabalho em grupo, a criticidade, em fazer a pessoa ali, o aluno, entender que não é só tecnologia da informação e comunicação, mas que é também ferramentas para ela trabalhar, para ela desenvolver dentro da sala de aula. E isso eu acredito que tem que ser inserido precocemente, desde o ensino fundamental, anos iniciais ali, que é onde eles conseguem assimilar com mais facilidade, para que eles compreendam o porquê disso. Dessa mesma forma que o professor Juliano fez nós trabalharmos, nós podemos aplicar esses projetos Maker dentro do Instituto de Educação Pública, estadual, particular. A Thalita vai dar continuidade, um pouco brevemente aprofundado dentro desse contexto todo que eu vim falando. Boa tarde, pessoal. Eu vou fazer um resumo das etapas sobre todos os processos que o Leonardo explicou. Os recursos utilizados, e como ele falou, foram de baixo custo, então não custaram nenhum valor, foi zero. Foi o Google Sites, a ferramenta escolhida, o Pixton Edu para a criação de quadrinhos e o Google Drive para compartilhamento. Os ajustes imprevistos foram no decorrer da execução das atividades, então foi feito o planejamento, e conforme foram sendo executados os passos definidos nesse projeto, foram acontecendo estes ajustes. Então, haviam processos que não eram obrigatórios, eram opcionais, mas que trazem uma organização e clareza para a execução dos processos, que foram deixados de lado, postergados, e outras atividades foram sendo executadas e aprimoradas. Então, nas imagens, isso vai ser explicado.
Os resultados alcançados foi que é possível aplicar isso em contexto educacional, e isso pode abordar diversos contextos curriculares. Nessa imagem, nós temos a prototipação e como foi a execução do projeto. O Google Sites ele vai servir como mural, é onde vão constar as atividades, é onde vão constar os quadrinhos postados e de mais informações relevantes para a matéria. Nela, há artigos sobre cultura maker, projetos makers. Então, ele é um site que os alunos vão acessar, eles podem ver de casa, os pais podem acessar, caso eles queiram ter um acompanhamento sobre o que o filho está fazendo. Então, eles têm acesso a isso. Existe também um formulário de feedback no Google Sites, para que eles deem a opinião sobre o que foi a aula, como foi a aula e o uso dessas plataformas. Esse Google Sites é a parte principal, é o mural onde vão ficar esses quadrinhos. Então, para mitigação de riscos e possíveis riscos, quando o professor for aplicar esse projeto, se o Google Sites não estiver disponível, há a possibilidade de utilizar o Google Drive como mural colaborativo. Porém, pode ter, às vezes, nos alunos, algum impedimento ou dificuldade pelo manuseio da ferramenta, não ser tão intuitiva, por estar dentro de pastas, serem ícones menores. Essa é uma alternativa. Caso não tenha como estar postando digitalmente esse mural, uma outra alternativa é o professor fazer um mural dentro da sala de aula e os quadrinhos que forem sendo desenvolvidos serem postados nesse mural físico. Então, o feedback poderia ser dessa forma, através de post-its, em relação aos quadrinhos que os alunos desenvolveram. Essas são as 3 alternativas, caso o Google Sites não esteja disponível. Como criação colaborativa, a ferramenta é o Pixton Edu. Ele foi escolhido porque ele é uma interface mais limpa e mais intuitiva. O Makes Believe também é muito intuitivo, porém a tela inicial dele é muito carregada, tem muitas imagens, muita informação. E isso pode estar atrapalhando o professor no desenvolvimento de alguma aula dele. O Pixton Edu, ele foi possível fazer mais focado ao professor, então foi possível criar uma sala de professor ali dentro, e dentro dessa sala o professor pode inserir os alunos. Então, quando for sendo aplicadas as aulas, os alunos vão entrar dentro dessa sala com o login que o professor vai disponibilizar. Então, os pais, se quiserem acompanhar o progresso dos seus filhos, eles podem entrar nessa sala com o login que o aluno tem e ver o que ele está produzindo ali dentro. Quando o aluno entra dentro dessa sala de aula, aqui tem uma imagem que é um exemplo de um plano de aula. Essa é uma atividade, então, dentro do eixo do pensamento, dentro do eixo da computação, tem a cidadania digital. E na cidadania digital fala sobre o comportamento ético online responsável. Aplicando uma aula nesse sentido, é possível criar essa atividade dentro do Pixton Edu, quadrinhos, e os alunos desenvolverem publicações sobre esse tema. Eles fizeram a atividade ali dentro, então o professor avalia cada uma. Eles não têm acesso ao quadrinho um dos outros, somente o professor, dono da sala, e dentro do Google Sites ele faria essa publicação. Também tem a possibilidade do professor criar com a turma elementos, cenários, e criarem uma história colaborativa entre todos. Então, essas pastas também foram desenhadas, foram colocadas no manual para os professores poderem aplicar o projeto e criarem isso também. São diversas abordagens para utilizar isso pedagogicamente, pode se expandir para outras áreas curriculares, não somente da computação. O nosso foco foi um projeto educacional, utilizando as tecnologias, aplicada também à computação na educação, então foi focado com temas assim. Trazendo agora as reflexões finais, são as principais aprendizados da equipe ao longo dessa experiência, que foi toda essa criação. Nós seguimos o cronograma desenhado para os projetos ser executado. Então, ele foi desenhado para ser executado em 8 semanas. Nessas 8 semanas foram divididas nas atividades que estão descritas no relatório final, e íamos produzindo
cada etapa, trocávamos nossas informações juntos e validávamos se estava de fato intuitivo, se é algo fácil de fazer e o que era possível e necessário mudar no projeto, seja configurando o Pixton Edu ou na criação dos quadrinhos em si, como também dentro do Google Sites. Os links, os menus foram pensados através dessas trocas de informações. Então, seguindo todo o cronograma, foi possível encontrar onde havia erros, onde evitar também de acontecer erros, para que o projeto possa ser bem desenvolvido. Então, isso é o que tem também de ser melhorado em projetos futuros, que é a próxima pauta. Essa gestão, essa métrica de medir o que está sendo planejado e conseguir também ver essa aplicabilidade em prática é muito importante. Gostaria de inserir alguma informação? Isso mesmo, nós conversamos. Se alguém tiver algum feedback construtivo que agregue em relação a esse projeto Maker, a gente está disposto a ouvir, a escutar. Se alguém quiser mandar mensagem no WhatsApp, ou no Moodle, ou no e-mail também, porque essa ideia é uma ideia, é um projeto que pode ser compartilhado entre os professores, tanto professores como da nossa área, como professores de outras áreas, disciplinas. E a ideia de você montar um projeto com todo o passo a passo que o professor Juliano veio, as etapas que o professor Juliano colocou, porque se a gente aplicar isso tanto na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal principalmente, porque é na vida pessoal que a gente acaba tendo essa disciplina, essa gestão da nossa vida para conseguir fazer a gestão da vida profissional. Então, muito interessante todas essas etapas que teve durante esse semestre com o professor Juliano, a orientação dele, aulas excelentes, professor Juliano, muito obrigado. E eu chegar no fim desse semestre feliz por realmente compreender o que a disciplina pediu, o que o professor pediu e o que tinha que ser entregue, nós, como os acadêmicos, a nossa percepção, a compreensão da forma, da metodologia que o professor Juliano usou para a gente elaborar esse projeto Maker, pensar que nós podemos fazer isso com os alunos futuros, para aqueles que não quiserem a área da educação que eu falo dentro da sala de aula, licenciando dentro da sala de aula, mas pessoas que forem para empresas privadas, ou a questão de ser um funcionário público ali dentro do setor da judiciário, qualquer área para a sua vida é importante esse contexto da gestão de projeto, não só aplicadas na educação, mas também na vida. E acredito que é isso. Você tem uma coisa para ressaltar, pessoal, para o professor? Acredito que é isso.